Olá, bom dia, boa noite para vocês, tudo bem? Bom, a gente vai entrar aqui agora no nosso último conteúdo relacionado à microbiologia, né? Nossa última micose, né, mais precisamente, nossa última micose relacionada às doenças oportunísticas, né? Então, nós falamos sobre várias delas, falamos sobre a candidíase, a criptococose, né? E agora a gente vai entrar na última micose oportunista, que é a chamada aspergilose, que também é bem semelhante às demais, né? As outras micoses que a gente veio aprendendo, né? E é então a nossa última parte aqui para a microbiologia, certo? Dessas doenças oportunistas. Então, como a aspergilose, ela é conhecida como uma doença multifacetada, né? Por conta das suas múltiplas manifestações clínicas, né? Essas manifestações clínicas, vale sempre a gente lembrar que, como estamos falando de uma doença oportunista, né, de um patógeno oportunista, então a gente precisa lembrar sempre que esse patógeno, essa manifestação clínica, na verdade, ela vai ser muito relacionada à resposta imune do hospedeiro, né? Então, por ele ser oportunista, quanto pior a resposta imune desse hospedeiro, desse paciente, né? Melhor é. Então, quanto pior for essa resposta imunológica, né? Mais essa doença vai se manifestar de diversas formas, né? Então, de formas alérgicas, saprofíticas ou invasivas, né? São essas três formas que geralmente elas se manifestam. Esse fungo, que é o chamado Aspergillus fumigatus, vamos colocar o nome dele aqui, Aspergillus da espécie fumigatus, né, das mais conhecidas aí. Então, o fungo Aspergillus fumigatus, ele está presente no solo, né, assim como os outros, nas plantas e nos restos, né, em decomposição. Tá? Então, principalmente, por isso a gente falou aqui agorinha que esse fungo, ele também pode se apresentar de forma saprofítica, né? São aqueles fungos saprófitas que se alimentam de restos de matéria orgânica, né? De restos em decomposição. Então, ele está presente em todos esses locais aqui. Aspergilose, que é a doença, né? Chamada aspergilose broncopulmonar alérgica, caracteriza-se pelo paciente apresentar-se por asma, corticoide dependente, né? Então, uma das formas até de tratamento, febre, hemoptise, né? Que é sangramento através ali do vômito, né? E destruição da via aérea, né? Bem comprometida, podendo evoluir até para fibrose pulmonar. Então, aqui é uma das imagens que a gente vê, né? Esse pulmão já todo fibrosado, né? Então, como ela está presente, né, no solo, nas plantas e todos esses restos em decomposição, né, uma das formas mais comuns de transmissão é por inalação. E como é por inalação, é por isso que a gente fala muito nesse tipo de aspergilose broncopulmonar, que então, portanto, afeta, né, primeiro local que afeta são realmente os pulmões, né, por conta da via, da porta de entrada. Existem diversas espécies de aspergilos, né? Aquela que eu coloquei foi somente uma delas, né? Que foi a fumigatus, né? Coloquei aqui. É a mais comum, por isso ela é a primeira que tá começando aqui. Mas, além da espécie fumigatus, temos também aspergillus flavus, aspergillus niger, aspergillus terreus, né? Essas 4 espécies, sendo, né, volto a frisar, a mais comum, aspergillus fumigatus. Tem como forma infectante os conídeos, né? Essas bolinhas que estão representadas aqui na figura, né? Que são formas, são estruturas de reprodução, né? Assexuada, né? Que se podem espalhar pelo ambiente, né? Pelo ar, mais precisamente, e, portanto, infectar, né? Outros pacientes. Então, a forma de infectante deles, né? De todas essas espécies de aspergilos, são através da propagação de conídeos que são veiculados, mesmo pelo ar, né?
que estão presentes, por exemplo, no solo, nas plantas, nesses locais que comentamos. É um fungo de distribuição universal na natureza, né? Então, a gente viu que ele está presente aí em diversos locais. A forma de contaminação, como eu já havia dito, né, é a via aérea, pela inalação, e é por isso que a gente tem os pulmões, né, sendo bastante comprometidos, podendo ser bastante comprometidos, né? E que emergiu como causa de infecção grave com risco de vida em pacientes imunodeprimidos. Por quê? Porque a gente está falando, mais uma vez, né, vamos voltar a frisar, porque a gente está falando de uma micose do tipo oportunista, né? Então, pacientes imunodeprimidos, né? Ou seja, por exemplo, paciente soropositivo, que muitas vezes tem uma quantidade de células de defesa, né, muito baixa, então uma imunidade muito baixa, e que fica suscetível a ela, né. Além de pacientes que têm, né, uma neutropenia prolongada, né, ou seja, a quantidade de neutrófilos bem diminuída, né, e isso por muito tempo, né, prolongado mesmo, e a imunodeficiência primária, como, por exemplo, para pacientes transplantados de pulmão e de medula, que tem também essa imunidade comprometida. Então, são todos esses tipos de paciente que podem ser mais acometidos pela aspergilose, né? Não só pela aspergilose, mas como todas as outras micoses oportunistas, né? Bom, historicamente, o aspergillus fumigatus é o agente mais comum, como eu disse a vocês, né? É o mais comum das várias formas de manifestação clínica da aspergilose. No entanto, a gente não pode descartar as outras espécies, né? Que falamos lá atrás. Aspergillus flavus, niger e o Aspergillus terreus, né? Que também podem causar a aspergilose, né? E lembrando que, num dado, né, o Aspergillus terreus é resistente à anfotericina, né? Anfotericina B, que é um antibiótico. E aqui aí a gente observa na microscopia óptica mesmo, né? A espécie mais comum, que é o Aspergillus fumigatus, com todos os... Ele parece um chuveiro, né? Um chuveirinho, né? E com todos esses conídeos, né? Sendo espalhados, propagados aqui pelo ar, né? Pelo ambiente. E aqui ele crescendo em uma placa, né, que a gente não sabe qual foi o meio de cultura utilizado, pode ser que tenha sido o agar saborô, né, que é muito usado para fungos, é muito rico, nutritivo para eles, então ele cresce formando esse esverdeado, né, com esse aspecto meio algodonoso aqui, né, e esses branquinhos que a gente pode ver são as colônias as estruturas mais novas, né, mais jovens, e que com o passar do tempo elas vão ficando assim esverdeadas, né? Esse é o padrão característico do Aspergillus fumigatus. Ele, né, segundo a literatura, ele tem uma semelhança com o aspersório, né, que é um instrumento utilizado para se aspergir a água, né, benta em cerimônias religiosas, né? Ele realmente, se a gente olhar assim, ele lembra, né, um pouquinho. São fungos considerados filamentosos, isso é importante, né, que a gente saiba, não é levedura. São filamentosos, são considerados ubíquos, ou seja, está presente em todos os locais, né, e dispersos no solo, em vegetais, como falamos, ou em matérias em decomposição. E aqui a gente tem toda a estrutura do aspergillus, né. Então, a gente tem os conídeos aqui se propagando, essas bolinhas, né. O esterigma, né, que é como se fosse de onde os conídeos saem, né, são distribuídos. A vesícula, né, que é essa região aqui, os conidióforos, ali as células, né, que estão presentes aqui nas hifas, né, e aí a gente tem aqui, então, um fungo filamentoso, septado, né, cheio de septozinhos aqui. Então, essa é a estrutura do aspergillus, né. E as principais fontes de patogenicidade são o pequeno tamanho dos conídeos, o que facilita a sua dispersão, né, pelo ambiente, né, e que o paciente aspire esses conídeos, né. A temperatura de crescimento dele, que gira em torno dos 37 graus, então a temperatura, a gente pensar a temperatura corporal, então ele cresce, ele se adequa muito bem à temperatura corporal, né. A capacidade de adesão ao endotélio e ao epitélio, então ele pode se aderir muito facilmente ao
a região aqui, né, nasal, né, a esse endotélio. Pode invadir os vasos sanguíneos, levando a quadros de como se fosse uma septicemia, né, ali. E produzirem toxinas. Toxinas essas que são, obviamente, muito tóxicas, né, para nós. Dentre essas toxinas estão a elastase, a restrictocina e a fumigatoxina, né? São algumas das toxinas que são produzidas por ele, né? Pelo Aspergillus fumigatus, certo? Bom, então a gente tem que lembrar sempre que quando a gente fala nessas micoses oportunistas, né? Todas elas são geradas pela queda da imunidade do hospedeiro, né, podendo provocar N consequências, diversas circunstâncias, né? E consequências em decorrência dessa queda na imunidade, tá? E o Aspergillus, portanto, é mais uma dessas micoses oportunistas, certo? Bom, espero que tenham entendido um pouquinho sobre a aspergilose, né? Que é a doença causada pelo Aspergillus fumigatus, né? E qualquer dúvida, estaremos aí para saná-las. Muito obrigada e até a próxima.